Fica mais fácil falar assim porque eu uso o tablet, então acaba facilitando. Boa noite a todos, que Jesus possa estar sempre conosco. É uma alegria muito grande estar aqui na cidade de Limeira, no Luz e Caridade. Quando a casa completa mais um ano de vida, né? São 114, né, Léo? 114 anos de vida. Não é todo dia que uma casa espírita chega a 114 anos. Então, que a gente possa continuar trabalhando, que a gente possa continuar fazendo o que nós podemos fazer pelo próximo. Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Vamos nos tranquilizar, elevar nossos pensamentos. Mestre Jesus, nós te agradecemos pela infinita oportunidade que temos de estarmos aqui hoje, reunidos em teu nome, para que possamos estudar os teus ensinamentos, para que possamos aprofundar o teu conhecimento e que possamos, Mestre, usar tudo isso em nossas vidas, para a nossa melhora, para a nossa reforma íntima, para que assim possamos um dia chegarmos até vós. Te agradecemos, Mestre Jesus, fique conosco, é o que te pedimos. Muito bem, nós viemos hoje aqui com o intuito de estudarmos uma parábola de Jesus. Quando a gente fala de uma parábola, é interessante a gente parar para perceber o que significa a parábola. Quando Jesus esteve entre nós, há mais de 2000 anos atrás, era comum uma ferramenta de linguagem entre as pessoas iniciadas, entre os profetas, que era chamada machala. Essa ferramenta, os profetas, os iniciados se utilizavam para explicar para as pessoas as coisas que elas não entendiam de uma forma normal. Então, por exemplo, muita coisa do que nós conhecemos hoje como sendo o Velho Testamento, que nós sabemos que são os livros de Moisés, nós temos no Velho Testamento os 5 livros de Moisés, muitas coisas lá para as pessoas eram uma incógnita. Então eles usavam da machala, de uma história comparativa, para que a pessoa pudesse compreender aquilo que não estava disponível para a compreensão dela. Então Jesus, ele também fez uso da machala. Só que a forma com que Jesus fez uso da machala foi uma forma fantástica, fenomenal. Por quê? Porque ele conseguiu colocar em histórias simples do dia a dia das pessoas e, ao mesmo tempo, ele como se embrulhasse um presente para nós naquela época para a gente poder abrir hoje. Porque se você pega a parábola de Jesus e a machala, quando o nome machala foi traduzido para o grego, que à época era a língua oficial, vamos dizer assim, o que o inglês é hoje, o grego era na época. Foi traduzido para parabolé. E quando veio para o nosso idioma, veio como parábola. Então a parábola é essa ferramenta de linguagem utilizada naquela época de Jesus pelos mestres, pelos iniciados, pelos profetas, para explicar algo que a pessoa não conseguiria alcançar com o seu conhecimento. Então o que Jesus faz? Ele sabia que a sua palavra seria modificada através dos séculos. Ele também já saberia que nós iríamos estudar o Evangelho com mais afinco nos dias de hoje, 2000 anos depois. Então, quando ele fala uma parábola, o povo da época entende o que ele quis dizer, e se nós aprofundarmos o conhecimento da parábola, estudando e conhecendo o conceito dos judeus da época de Jesus, nós também vamos nos aprofundar e entender muito mais. Porque não adianta a gente querer entender uma parábola de Jesus sem entender os judeus. Não adianta a gente querer entender uma parábola de Jesus sem entender como eram os costumes da época. Vamos pegar um exemplo simples? Vamos pegar 100 anos atrás, 1920. Uma moça chegava em casa de mãos dadas com um rapaz e falava: papai, mamãe, esse é meu namorado. Era possível isso há 100 anos atrás? Não. Se há 100 anos atrás, no mesmo país, mudou-se tanto, o que diríamos de 2000 anos atrás, num povo diferente,
numa raça diferente, numa cultura diferente, quanto que mudou-se a compreensão. Então a ideia, o objetivo nosso é que a gente consiga trazer esse conhecimento, buscar esse conhecimento, aprofundar o conhecimento das parábolas de Jesus, para que a gente possa entender o que ele quer nos dizer. Basicamente nessa parábola, a parábola do joio e do trigo, ou o melhor nome dela seria do trigo e do joio. Por que a sequência? Porque o trigo veio primeiro, depois veio o joio. Então a gente chama ela de parábola do trigo e do joio, mas ela é comumente conhecida como joio e do trigo. Até na Bíblia, né, no Evangelho está dessa forma. Ela está em Mateus, no capítulo 13. E uma coisa interessante, quando Jesus fala das parábolas, ele começa da seguinte forma: o reino dos céus é semelhante a... Olha que interessante. Jesus, ele falava, o reino dos céus é semelhante a... Vocês vão encontrar duas variações: reino dos céus e reino de Deus. Como os judeus não falavam o nome de Deus em vão, eles falavam reino dos céus. Lucas, que era sírio, né, o evangelista Lucas, ele usava reino de Deus. Como ele não era judeu, ele usava reino de Deus. Mas reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Então ele fala que o reino dos céus é semelhante a... Aí eu pergunto, reino dos céus, reino de Deus, é um lugar geográfico para onde eu vou depois que eu desencarnar? É o céu? Ou é o inferno? Ou é o umbral? O que é o reino de Deus que Jesus está se referindo? É importante a gente ter essa ideia aqui, porque a ideia de céu, purgatório e inferno veio da Igreja Católica. Eles criaram esses conceitos para que a pessoa pudesse ser controlada. Se você fosse uma pessoa boa, você ia para o céu. Se você fosse uma pessoa má, você iria para o purgatório, que é o tipo de uma repescagem, né? E se você conseguisse se sair do purgatório, voltava para o céu ou ia para o inferno. Tinha algumas situações em que você ia para o inferno direto. Então, por isso que é normal a gente ouvir as pessoas dizendo, isso aí vai para o inferno direto, sem passar pelo purgatório. Porque são os conceitos criados pela igreja para controlar as pessoas. Imagina, você saber que você não vai para o céu, que você vai para um lugar onde você vai arder, queimar. Tem variações inúmeras sobre o inferno. Tem o inferno que vai arder, tem o inferno do mármore, tem o que vai queimar, tem o que é gelado. Aí você pode escolher. Tem variações N a respeito do inferno. Imagina você saber que você vai para um lugar. Agora, por que foi criado o purgatório? Porque a pessoa pensava assim, cometi um engano, já vou para o inferno. Já que eu vou para o inferno mesmo, eu vou descambar. Eu vou fazer tudo o que eu achar que tem que fazer. Então a igreja criou o purgatório. Porque se eu tivesse cometido um engano leve, eu ia ser julgado no purgatório e poderia voltar para o céu. Mas isso são invenções. A gente sabe que não existe céu e inferno. É interessante que a palavra inferno vem do latim infernus, que significa aquilo que está embaixo. Então imagina hoje, coitados dos nossos irmãos australianos, dos japoneses, estão embaixo de nós, e nós estamos embaixo deles. Então, olha que interessante, não existe esse conceito de embaixo. Era o conceito da igreja da época, da Idade Média, onde a terra era o centro de tudo. Para eles, o sol girava em torno da terra. Veio na época um senhor chamado Galileu Galilei e disse, não, é a terra que gira em torno do sol. Ele foi mandado ficar quieto. Deram um jeito de calar Galileu Galilei. Por quê? Eles queriam que a terra fosse o centro do universo para você ir para o céu ou para o inferno. Não tinha outra coisa. E Jesus fala do reino dos céus, reino de Deus. É importante pegar esse conceito para os judeus. O que era reino dos céus para os judeus? Como eles viviam muito fortemente em comunidades, né? Quando ele, judeu, conseguia ajudar a sua comunidade, quando ele conseguia fazer o bem para a sua comunidade, ele estava no reino dos céus.
Ou seja, quando ele estava com a sua consciência tranquila. Então, reino dos céus que Jesus se refere é um estado de espírito. É um estado que nós nos colocamos. Porque vamos ser sinceros, eu posso estar bem elevado, ou posso estar não tão bem, me sentindo mal, estando encarnado ou desencarnado. A gente fala, nossa, quando eu desencarnar, eu vou para o umbral. Como se o umbral fosse um lugar físico. Você percebeu como as pessoas tentam colocar os conceitos espíritas dentro dos conceitos católicos? O umbral não é lugar geográfico. Mas como que funciona o umbral? A palavra umbral significa limiar, entremeio, entre uma coisa e outra. Então, se você está encarnado e você desencarna, você automaticamente passa pelo limiar, pelo umbral. O tempo que você vai levar para passar por esse limiar depende do quê? Do reino dos céus, do estado de consciência. Se eu sou uma pessoa que cometi maldades, cometi enganos, cometi erros, o tempo que eu vou passar no umbral é relativo à minha culpa que eu sinto. Mas João, no livro Nosso Lar, lá do André Luiz, ele conta que ele sentia o fedor do lugar onde ele estava, que as pessoas passavam gritando que ele era suicida, que era um lugar. Sim, para ele parecia um lugar, porque estava na sua mente. Várias mentes enfermiças no mesmo lugar criam, plasmam situações. Então o espírito pode estar sentado no meio de um campo de girassóis com um sol lindo, mas na mente dele, ele está perdido, aprofundado nos piores dos umbrais. Encarnados, nós podemos estar no umbral. Encarnados. Se nós tivermos apenas pensamentos negativos, como está nessa situação que estamos passando, né? Só ficarmos pensando no pior, situação negativa, nós vamos nos sentir doentes. Nós vamos nos sentir mal. Nós vamos nos colocar no umbral sem estarmos nele ainda. Então, lembrando, umbral é um estágio da nossa passagem para o desencarne. Vai depender do meu estado de consciência, se eu vou ficar pouquinho ou se eu vou ficar bastante. Mas todo mundo passa. Todo mundo passa pelo limiar, não tem jeito. Então, o reino dos céus que Jesus está se referindo é o estado de espírito em que nós nos encontramos. E olha que interessante. Eu vou ler a parábola para a gente poder depois voltar nela. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeastes apenas boas sementes em seu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E o senhor lhes respondeu: Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: Sendo assim, queres que após o senhor sair, o recolhamos? O senhor, porém, diz: Não, porque ao recolher o joio, podem também desenraizar junto dele o trigo, deixar que cresçam ambos juntos, até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Olha que interessante, né? A gente sempre ouviu falar dessa parábola para dizer assim, que separar o joio do trigo, a hora da verdade. Então agora a gente vai separar o joio do trigo. Mas por que Jesus contou essa parábola, sendo que o reino dos céus é a nossa consciência? Olha que interessante. O reino dos céus é semelhante a um homem, senhor, que semeou boa semente em seu campo. Jesus conta essa parábola logo depois de ele ter contado a parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear. A semente caiu em cada campo diferente, até cair naquele campo que deu resultado. O campo que foi bom. E aí rendeu de acordo com cada um.
Então ele está falando de um Senhor que semeou a boa semente no seu campo. Quem é o Senhor dessa parábola? É Jesus em nome de Deus. Jesus representando a Deus. Qual é a semente que ele semeou? A boa semente. Para o povo judeu da época, quando se falava da boa semente, eles já relacionavam com o trigo, que era a base da alimentação deles. O pão era extremamente importante para eles. Tinha uma questão da alimentação, mas também tinha uma questão da fé que vinha lá de trás, lá do Velho Testamento, lá dos povos antigos. Então eles já sabiam que a boa semente era o trigo. E como que era feito o plantio na época de Jesus? Hoje a gente ara a terra e depois vem jogando a semente. Na época de Jesus era diferente. Jogava-se a semente no campo e depois passava-se o arado. Era uma técnica diferente da nossa. Então, o semeador semeou naquele coração, naquele campo, a boa semente. E aí ele diz: dormindo, porém, os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Olha que interessante. O joio é uma sementinha muito parecida com a semente do trigo, e ela é uma erva daninha. Se você cozinhar o resultado da semente do joio, né, ela vai te dar mal-estar, você vai sentir náuseas. E ela, quando se junta a outra planta, ela subtrai as energias da outra planta. É uma erva daninha. Agora, a semente do joio é exatamente igual à semente do trigo. Quando brotam, o ramo de um é exatamente igual ao ramo do outro. Não dá para saber a diferença. Só quando dá frutos é que você sabe o que é joio e o que é trigo. Então, por exemplo, o trigo é daquela forma que nós conhecemos. O joio fica verde escuro com umas plantinhas cor-de-rosa, com umas florzinhas cor-de-rosas. Então, essa é a diferença. Eu só consigo saber o que é joio e o que é trigo quando dá fruto. Mas olha que interessante. Antes disso, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Jesus diz: dormindo, porém, o homem, veio o seu inimigo e plantou o joio no meio do trigo. Dormindo, porém, os homens. Esse dormindo é aquela soneca gostosa que a gente tira? Não. É aquele sono da noite reparador? Não. O dormindo que Jesus está falando aqui é a falta do orai e vigiai. Os homens não estavam vigiando. O que é vigiar e orai? Vigiar e orai é quando você encontra uma situação difícil, entende que está passando por ela e começa a orar para que você possa sair daquela situação. Vou dar um exemplo. Imagina que você está na avenida mais movimentada daqui de Limeira. Todo mundo sabe qual é a pior avenida, mais movimentada. Você está parado com o seu carro num semáforo. De repente vem um cidadão com um carro, com uma moto que seja, não respeita o sinal fechado, passa do seu lado, passa o sinal vermelho e leva junto o seu retrovisor. Quais sentimentos começam a brotar dentro do coração da gente naquela hora? Vá em paz, meu irmão, que Jesus te abençoe. Vou pôr seu nome na casa hoje, vou pôr a placa da sua moto para pedir oração. Não é, né? O que a gente começa a sentir no coração da gente são as piores sensações. Se eu não estou vigiando, eu posso catar o meu carro, ir atrás do cidadão, fechar ele, descer do carro, xingar o cidadão, brigar com ele, estar armado, ou o cidadão está armado. Pensou chegar mais cedo lá no nosso lar? Chega lá, o amigo espiritual pergunta: ué, mas já está aqui? Você fala: pois é, vim mais cedo, me envolvi numa briguinha de trânsito. Ou seja, quando você não vigia os seus piores sentimentos, você automaticamente corre o risco de abraçá-los. Quantas e quantas vezes nós fizemos alguma coisa e depois pensamos assim: meu Deus, por que eu fui fazer isso? Onde eu estava com a cabeça de fazer isso ou de falar aquilo para a pessoa? Dormindo, porém, os homens.
Veio o inimigo e plantou a semente do joio. Mas esse inimigo aqui, esse inimigo é importante da gente saber. Quem que é esse inimigo que veio plantar o joio? Porque se eu estou vigiando, eu percebo que eu tenho sentimentos ruins crescendo dentro de mim, e eu faço uma oração para Deus, para Jesus, para os bons amigos, para que eu me controle, para que aqueles sentimentos sejam controlados, isso é orar e vigiar. Mas esse inimigo que plantou? É um terceiro. Esse inimigo pode ser o demônio, pode ser o diabo, pode ser o capeta. Jesus, João, não fala esses nomes. Saí de casa numa quarta-feira à noite com esse tal de corona por aí, você vem me falar esses nomes? Mas é importante a gente conhecer a história dos nomes. A palavra demônio, do grego daimon, significa aquele que tem luz, espírito de luz, ou aquele que tem luz, ou então bom gênio. Não tem nada a ver com o nome que deram. A palavra Satanás vem do hebraico Shatan, que significa inimigo ou caminho contrário. Qual é o caminho contrário da humildade? O orgulho. Qual o caminho contrário do amor? A indiferença, o ódio. Qual o caminho contrário da paciência? A impaciência, a irritabilidade. Então o Shatan não é uma pessoa, uma figura, um símbolo. É o sentimento contrário aos bons sentimentos que existem dentro de nós. Mas e o diabo? Diabo vem do grego diabolos. Diabolos é a tradução de Shatan. Então no hebraico é Shatan, no grego é diabolos, e para a gente veio como diabo. Mas e o capeta? Aí isso é interessante. Na época mais ou menos do século XI, a igreja fez um tipo de um concurso entre os artistas da época, para que se fosse criada a melhor imagem do diabo. Porque é a igreja que criou o diabo, porque na verdade ele não existia. Não existe na Bíblia nenhuma passagem que diz que Deus criou um anjo perfeito, que o anjo tinha poderes iguais a de Deus, que o anjo se rebelou e que Deus, como punição, colocou ele para tomar conta do inferno. Não existe. Existe uma passagem no livro de Ezequiel que fala que um príncipe tentou ser maior que o rei e que o príncipe foi banido. Mas ninguém fala que Deus criou um espírito que se revoltou contra ele e ele colocou nos portões do inferno. Isso foi criado. As pessoas começaram a ter medo do inferno. Chegou uma época que o pessoal não tinha mais medo. Então o que fizeram? Vamos criar uma figura feia, né, que ela possa estar lá tomando conta, que a pessoa vai encontrar com ele quando chega lá. Ganhou o concurso a pessoa que desenhou metade homem, metade bode, com chifres e rabo. É uma mistura de várias figuras mitológicas, dos povos célticos e assim por diante. Ganhou-se essa imagem. Então esse é o diabo, colocaram lá. E nas costas dele, colocaram uma capa pequena. O que significa essa capa pequena? Naquela época, quando as pessoas ingressavam para fazer algum estudo, em alguma universidade ou faculdade que existisse na época, principalmente de medicina, que já era comum, as pessoas entravam com uma capa até o tornozelo. Conforme elas iam se graduando, a capa ia sendo cortada e diminuindo. Quando a capa era pequena, significava que a pessoa era especialista, doutor naquilo que ela fazia. Então a capa colocada nas costas dele, do diabo, foi para mostrar que ele era doutor, especialista em maldade. Assim como a camisa pequena é camiseta, a capa pequena é capeta. Então daí vem o nome. Então olha que interessante. Então essa figura simbólica não existe. Mas tem os espíritos que estão perdidos no mal. Tem os espíritos que se acham que são diabólicos, que acham que são, mas na verdade são irmãos em sofrimento. São espíritos irmãos que nós devemos ajudar quando pudermos. Eles estão no mal.
estão com a ausência do bem, mas um dia chegarão lá, chegarão até a luz. Então eles se colocam, muitos até se mostram, plasmam a própria imagem com essa simbologia, mas nós sabemos que não existe. Então não dá para pôr a culpa em alguém. Então aí complicou, porque eu não posso pôr a culpa em Deus, porque Deus não é um pai vingativo. Segundo a questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se ele é inteligência suprema, se ele é causa primária, ele não vai criar dores para seus filhos. Então, não podemos colocar a culpa em Deus. Não existe o diabo. Não tem como botar a culpa nele também. E agora? Quem que resta nessa história toda? Nós. Então, o que ele está dizendo? Que o inimigo que plantou a má semente é o que existe de ruim, de negativo ainda dentro de nós. Nós já nos livramos da raiva? Não. Basta topar com o dedinho no canto do sofá que a gente consegue saber quanto de raiva tem dentro da gente. E é a coisa mais simples do mundo. Dá para dizer que a gente se livrou do orgulho? Não. A gente se livrou da vaidade? Não. Mas nós somos cristãos. Nós estamos a caminho de domar nossas más tendências. Nós estamos a caminho de melhorar as nossas situações espirituais. Então nós vamos melhorando. Então esse inimigo que plantou a semente do mal, somos nós mesmos. Porque nós estávamos dormindo. É o momento em que a gente não está vigiando que a semente do mal é plantada e que a gente tem isso crescendo dentro da gente. Então percebem a coisa interessante? Nós temos sementes boas dentro de nós, que foi plantada pelo Senhor do campo. Então já vem de fábrica. Quando Deus cria um espírito, Ele já cria com tudo de bom que existe dentro dele, em estado para germinar. Mas existe também o plantio mal que nós temos. Então ele fala: quando germinou o ramo e produziu fruto, apareceu também o joio. Os servos se aproximaram do senhor da casa e disseram: Senhor, não semeastes apenas boas sementes em seu campo? Essa frase é importantíssima. Por quê? Os servos estão questionando o senhor do campo. Não plantaste só coisas boas? Como que aparece o joio? Nós às vezes fazemos isso. Deus, você não criou o mundo perfeito? Como é que me aparece um vírus desse de capacidade mundial? A gente questiona o Criador. Deus, você não é perfeito? Então por que a minha vida está com um problema? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? A gente questiona o Criador. Então nessa parábola, o Criador, o Senhor do campo, está sendo questionado. E ele responde: veio o inimigo enquanto os homens dormiam e plantaram o joio. Ele explica, mesmo sendo o Senhor do campo, ele explica para os seus servos o que está acontecendo. E aí eles falam: queres que arranquemos o joio quando você for embora? Aí tem uma coisa interessante. O que é arranquemos o joio? Ele diz para os servos: não, deixai que cresceis ambos juntos, porque ao arrancar o joio, você pode arrancar o trigo junto também. Olha que interessante. Vamos imaginar o seguinte: nós conhecemos uma pessoa, por exemplo, que faz alguma tarefa. Vamos dar um exemplo dentro de uma casa espírita. Eu falo porque eu conheço bem, eu trabalho numa casa espírita, visito muitas casas espíritas e a gente ouve muitas coisas. A pessoa está fazendo um determinado trabalho. Ela é responsável pela cesta básica. E ela é uma pessoa que se organiza super bem na cesta básica. Funciona legal com ela. E aí outra pessoa fala assim: ah lá, fulana, olha como ela é orgulhosa. Nossa, orgulhosa pra caramba. Ela não devia estar fazendo essa função. Ela é muito orgulhosa. Como é que ela entrega a cesta básica para as pessoas pobres? Olha como ela é orgulhosa. Ou seja, são os arrancadores de joio enxergando o joio que a pessoa tem, mas o trigo ninguém vê.
A pessoa ralando, deixando sua família em casa para vir ao centro, para trabalhar, para organizar, para deixar a coisa pronta. Ninguém fala, olha que trigo bonito que você tem. A maioria fala, nossa, o seu joio está crescendo, hein? Vamos arrancar esse joio? É igual o palestrante. Ah lá o palestrante, como ele é orgulhoso, olha lá, gosta de ser observado por todo mundo. Às vezes o palestrante não consegue subir no púlpito se ele não sentir orgulho daquilo que ele faz. Ah, mas o orgulho é ruim, sim, é o joio. Mas quando ele sobe pelo joio no púlpito, ele entrega o trigo também. Então se você arrancar o joio dessa pessoa, não sobra nada. Você arranca o trigo junto. Imagina, por exemplo, para uma pessoa, se você arrancar o orgulho que ela tem, se você arrancar os ciúmes às vezes, se você arrancar a vaidade dela, e aí você arranca junto o que ela tem de bom. Você pode fazer a pessoa, às vezes, deixar de frequentar a casa espírita por causa disso. Você foi lá e focou no joio dela. Todo mundo tem joio. O ponto importante é, nós olhamos para o nosso joio, porque o que Jesus diz na parábola? Deixai que cresceis ambos juntos. Porque se você tirar o joio, você tira o trigo. Quando der fruto, olha que interessante. Vou dar o exemplo do palestrante que é mais fácil para mim. Se o palestrante só tem orgulho, e é isso que ele entrega nas palestras dele, no final, na hora da ceifa, o que vai ter mais no campo dele, joio ou trigo? Joio. E o que Jesus fala aqui na parábola que é para fazer com o joio? Colhe o joio, ata em molhos, que são grandes quantidades, e bota para queimar. Não serve para nada. O joio vai queimar. O trigo recolha para o meu celeiro. Ou seja, o trigo vai para o celeiro de Deus. O joio vai queimar. E o que é o símbolo do queimar? Queimar é renovação. Queima aquele joio e vamos começar um novo campo. O que é começar um novo campo para a gente na nossa linguagem espírita? Reencarnar. Então a hora da ceifa é a hora que a sua consciência vai te chamar. Na hora que você estiver passando naquele limiar, no entremeio, no umbral. O que é joio, tem de monte. Queima tudo para começar de novo. O que é trigo, aproveita. Aí a grande questão que nós temos que ter é: o que eu estou cultivando mais dentro do meu campo? O joio ou o trigo? O que eu estou olhando mais na vida das outras pessoas? O joio ou o trigo? Porque se eu olho só o joio na vida da pessoa, eu estou fazendo o papel de juiz. Eu estou julgando a pessoa. E como disse Jesus para Pedro, Pedro, guarde a sua espada, porque aquele que for ferido pela espada será ferido. Jesus estava ensinando a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Se nós observarmos apenas o joio, nós vamos dar vazão para o joio. Nós vamos ter olhares viciados no joio. Tudo em que nós observarmos, nós vamos estar perdendo uma grande oportunidade de ver o trigo que a pessoa tem. Porque como todos nós temos joio, todos nós também temos trigo. Basta saber se o joio que nós temos vai sufocar o trigo, ou se o trigo vai crescer vigoroso e bonito e vai servir para o celeiro de Deus. Então essa parábola, ela nos fala muito mais de nós, e não do outro, não do próximo. Ela fala das capacidades internas que nós temos e das escolhas que nós fazemos todos os dias. Eu vou dar um exemplo para vocês interessante, contando uma passagem de Jesus no Evangelho de João. João, evangelista, muito poético, escreveu o Evangelho de uma maneira linda, poetizada, nos mostra uma passagem maravilhosa, em que ele diz que Jesus havia passado a noite no Getsêmani. Getsêmani era o Monte das Oliveiras.
A gente imagina uma montanha cheia de azeitona. Não, era um monte onde era plantada azeitonas, onde tinha plantações de azeitonas. Jesus gostava de ir lá para poder rezar, para poder orar, entrar em comunhão com o Pai. Então ele passou a noite orando no Monte das Oliveiras e chegou até a porta do templo de Jerusalém. O de Jerusalém, não o de São Paulo. O de Jerusalém mesmo, o verdadeiro, que hoje só sobrou lá o Muro das Lamentações. Ele chegou na porta do templo, estava com algumas pessoas próximas a ele, quando ele observa vindo em sua direção uma turba de homens enfurecidos, com pedras nas mãos, trazendo uma moça pelo braço. Essa turba de homens era composto por fariseus e escribas. Quem eram os fariseus e os escribas na época de Jesus? Os fariseus eram os homens da lei e, ao mesmo tempo, eram os sacerdotes do templo. Então, eles tinham o poder religioso e o poder civil-político, porque eles faziam e tomavam conta das leis e também eles eram sacerdotes do templo. Na época de Jesus também tinha STF, chamava-se Sinédrio, só que ao invés de 11, como é hoje, era composto por 71. 71 anciãos compunham o Sinédrio. Você era julgado pelo Sinédrio se você cometesse algum erro em cima da lei judaica. Quem era o presidente do Sinédrio na época de Jesus? Agora está chegando a Sexta-feira da Paixão, vai passar o filme dele, vai aparecer o presidente do Sinédrio. Yosef Caifás. Caifás era o presidente do Sinédrio na época de Jesus. Então, esses homens tinham poder e tinham o dever de cuidar da população espiritualmente. Eles eram os responsáveis por semear o trigo no coração das pessoas. E os escribas, como o próprio nome já diz, eram os escreventes. Eram aqueles que escreviam as leis que os fariseus moldavam. Então, os homens que eram para cuidar espiritualmente das pessoas na época, eram que estavam trazendo pelo braço uma moça, à força, e estavam com pedras nas mãos. Quando eles chegaram perto de Jesus, conta-nos João em seu evangelho, eles jogaram a moça nos pés de Jesus. Jesus calmamente olha para aquela turba enfurecida, com as pedras já com as mãos levantadas. Um deles diz: Senhor, esta mulher foi pega em atitude de adultério. O que Jesus fez nesse momento? Absolutamente nada. Abaixou-se e começou a desenhar na areia. Não disse uma palavra. Se fôssemos nós, eu falo por mim, o que falaríamos? Sério? Quando? Com quem? Fulano sabia. Vou contar para minha amiga. Tinha certeza que isso ia acontecer. Esse cara não é confiável. Nós iríamos olhar o joio. E iríamos gostar do joio. Porque íamos ter joio para contar para os outros. Olha como nós propagamos o joio. Jesus ficou absolutamente quieto. Quando os sacerdotes viram que ele havia ficado quieto, os sacerdotes continuaram. Manda a lei mosaica que ela seja apedrejada até a morte. E realmente, a lei de Moisés na época dizia que os adúlteros pegos em adultério deveriam ser apedrejados em praça pública até a morte. Só que para você ser adúltero tem que ter pelo menos mais um. Cadê o mais um? Não tinha, estava só a moça. Óbvio, uma sociedade machista como era. O que Jesus fez nesse momento? Absolutamente nada. Continuou abaixado escrevendo na areia. Aí então o fariseu pergunta: qual é a sua opinião sobre isso? Aí sim. Aí pediram a opinião dele. Aí ele era obrigado a se falar. Só que Jesus tinha um problema nas mãos. Se ele fala, apedreja como manda a lei, as pessoas que estavam em volta dele olhavam para ele e falavam: peraí, não é você que fala do amor, da caridade? Se ele fala, perdoe a moça e não apedreje, o fariseu estava prontinho para acusar Jesus de blasfêmia, dizer que ele era contra a lei de Moisés e prender Jesus. Então Jesus tinha um problema.
Só que eles ignoravam quem estava na frente deles. Eles ignoravam que na frente deles estava o governador celestial do planeta. O Espírito com a maior dimensão espiritual que nós temos ideia. Ele estava na frente desses homens. Ele se levanta calmamente, olha para todos eles e, sem emitir nenhum julgamento, ele dá aquela resposta que ecoa em nossos ouvidos até hoje. Ele diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver nadinha de joio, aquele que estiver puro, purificado, atire a primeira pedra, julgue. João conta no seu evangelho que pouco a pouco as mãos foram se abaixando, as pedras foram caindo ao chão, os mais novos foram embora primeiro e os mais velhos depois. Por que os mais novos... Desculpa, ao contrário. Os mais velhos foram embora primeiro e os mais novos depois. Por que os mais velhos foram primeiro? Entenderam antes a lição. Experiência de vida. Os mais novos olharam para trás e falaram: cadê? Foram todo mundo embora. Todos foram embora. Nesse momento, Jesus poderia virar para a moça e falar assim para ela: olha do que eu te livrei, hein? Se não fosse eu aqui, hein? Como é que você vai ser pego em adultério? Como é que você... Não. O único espírito que poderia fazer isso não fez. O que ele fez? Ele abaixa até a moça e pergunta a ela: onde estão aqueles que a julgavam? A moça responde: não estão mais aqui, Senhor. E Jesus diz: eu também não a julgarei. Olha que maravilha, gente. Jesus falou para ela: eu não vou falar do seu joio. Eu não vou falar do seu joio, não. Eu não vou dar vazão para o seu joio. Eu prefiro ver o que você tem de trigo. Eu prefiro observar o trigo que existe dentro de você, porque eu sei que daqui 5, 10, 100, 200 anos, esse trigo vai florir cada vez mais. Ele diz: vá e não erres mais. Percebem o que ele diz para ela? Vá e não erres mais. Porque o erro cometido faz com que o nosso joio cresça. Quanto mais enganos, quanto mais erros, quanto mais julgamentos nós fizermos, mais o nosso joio vai crescer. E o nosso trabalho é controlar o joio. Fazer crescer o trigo. Então, quando alguém chegar para a gente e falar assim: nossa, sabe fulano? Você fala: não, não sei, não quero saber. Nossa, você não sabe o que aconteceu com cicrano. Ai, por favor, não me deixe saber. Não vamos participar daquela situação. Ou então, quando nós vermos uma pessoa, vamos nos esforçar para olhar o seu trigo. Porque Jesus olha para nós contando com o nosso trigo. Ele não olha para nós contando com o joio. Ele olha contando com o trigo. Um outro exemplo interessante. Como eu disse, está chegando a sexta-feira da paixão, né? E o pessoal malha o Judas. E malha o Judas. E malha o Judas. É uma festa nacional que a gente faz, cultural, que é malhar o Judas. Por que nós malhamos o Judas? Ah, porque ele foi um traidor. Ele entregou Jesus. Muitas pessoas dizem: não, mas Judas nasceu predestinado para trair Jesus. Gente, ninguém nasce predestinado para fazer o mal. Por que Judas fez o que ele fez então? Vamos entender. Judas vinha de uma região chamada Iscariotes. Judas de Iscariotes. Aquela região era uma região muito política. A família de Judas era política. Ele era muito político. E qual era o objetivo do povo judeu na época de Jesus? Expulsar os romanos do domínio que eles faziam na região. Vencer os romanos. Então, o que Judas começou a ver? Ele começou a andar como Jesus, como discípulo, e começou a ver Jesus tocando nas pernas de paralíticos de nascença, e os paralíticos começarem a andar. Ele viu Jesus tocando nos olhos de cegos de nascença, os cegos começavam a enxergar. Ele viu Jesus tocando a pele de leprosos,
e a carne voltava a crescer. Judas pensou, poder que esse homem tem, se eu colocar ele numa situação de perigo, ele se rebela. Ele se rebela, mostra o seu poder e nós dominamos os romanos. Isso se passa pela cabeça de Judas. Ele então faz o quê? Vai até o exército romano, até o general romano, e fala, eu sei onde estará Jesus nessa noite. O general fala, mas você vai entregar o seu mestre, que eu sei que você é discípulo dele. Você vai entregar o seu mestre? Ele falou, vou, porque eu vi que estou fazendo coisa errada com ele. E deu uma desculpa. E para não ficar parecendo tão na cara, ele diz, vou vender então essa informação. Eu quero 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o valor de um escravo na época. Então ele vende Jesus pelo preço de um escravo. Os romanos vão até o Getsêmani, até o Monte das Oliveiras, e o resto da história nós já sabemos. Jesus não se rebelou, Jesus se entregou e foi crucificado. Tanto que enquanto Jesus estava sendo crucificado, Judas estava tirando a própria vida em uma figueira, enforcado. Ele percebeu o que ele havia feito e ele percebeu que ele havia errado. Conta-nos Humberto de Campos, no livro Contos do Além-Túmulo, que quando Jesus deixa o corpo físico e retorna à pátria espiritual, uma legião de ministros estava aguardando a volta do mestre. E a primeira coisa que Jesus diz é, vão atrás de Judas, salvem Judas, sabendo que ele havia feito o que havia feito. Jesus vai pessoalmente com seus ministros e leva o espírito já desencarnado de Judas junto dele, confiando no trigo que havia naquele espírito, confiando na capacidade que aquele espírito teria, que 2000 anos depois ele seria entrevistado por Humberto de Campos e já seria um espírito de luz. Busquem esse livro e leiam a história por completo lá, Contos do Além-Túmulo. Muito bonito o livro, muito edificante e vai nos ensinar muitas coisas. Então Jesus olha sempre para o que nós temos de trigo. Jesus olha sempre para o que há de melhor dentro de nós. E nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos buscar olhar no outro o que há de melhor. Enxergar no próximo o que ele pode fazer de bom. Ah, mas aquela pessoa não tem nada para me ensinar. Isso é traço de orgulho. Todos nós podemos aprender com alguém. Qualquer pessoa pode nos ensinar uma coisa. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo em Campinas um tempo atrás. Eu estava passando numa avenida lá em Campinas, e ela é conhecida por Norte-Sul. E parei no semáforo, veio uma moça em situação de rua, e a primeira gesto que a gente tem é de fechar o vidro, porque a gente tem medo. É normal. Mas eu não fechei. Era dia, estava bem movimentado, eu me mantive. Ela foi no primeiro carro, o cara fez assim para ela, ela chegou no meu carro. Eu já estava preparado para dizer que não tinha dinheiro. E a moça chegou e disse assim para mim, o senhor tem uma caneta? Eu falei, caneta? Eu falei, de todas as coisas que você poderia me pedir, você me pede uma caneta? Ela falou, é que no jornal hoje saiu um joguinho que eu gosto de jogar, e eu queria jogar, mas não tenho caneta. Ou seja, do caminho que ela vinha vindo do outro carro para o meu, o que eu enxerguei dela? O joio. Vai me pedir dinheiro, vai me pedir alguma coisa, vai... Olha como ela se mostrou diferente quando ela chegou. Me dá uma caneta. E eu tinha caneta. Isso ficou mais interessante. Peguei a caneta, entreguei para ela, ela deu um sorriso para mim, agradeceu, correu de volta para o jornal dela e começou. Foi a coisa mais inesperada que poderia me acontecer. E eu julgando a moça. Ah, mas a situação que ela estava... Ah, ok. Mas todo ser humano tem trigo dentro de si. E pode dar o melhor. Todo mundo pode mudar. Todo mundo pode se fazer diferente. Todo mundo pode se transformar na sua encarnação. Então que a gente busque essa transformação nos nossos pequenos atos. Nas dificuldades que passamos no dia a dia. Nas dores que sentimos. Nas coisas que montamos, que criamos para nós mesmos. Porque muitas vezes a gente só busca o joio dentro da gente. Quer ver um exemplo?
Imagine um cidadão que ele trabalha a 25 quilômetros do seu trabalho. Ele entra para trabalhar 7h30 da manhã. Ele acorda, depois de várias sonecas do celular, 7h05. Está atrasado. Só que ele não deixa a roupa preparada um dia antes. Então ele sai procurando onde é que está a roupa, onde é que está a camisa, onde é que está a carteira, cadê o sapato. Imagina a pessoa que mora com esse cidadão aguentando esse mau humor já cedo. Imagina. Quanto que essa pessoa não deve falar? Quanto deve aguentar? Enfim, achou todas as coisas, saiu de casa às 7h35. Já está atrasado. Como essa pessoa vai dirigindo até o trabalho dela? Abençoando todo mundo? Não. Ela vai xingando um, vai xingando o outro. E naquele dia teve uma reforma numa das avenidas. Ele tem que fazer um contorno maior. Chega no trabalho, 8h10 da manhã. Não tem mais vaga perto do escritório, tem vaga longe. Então ele tem que parar o carro lá longe. E adivinhe, naquele dia está chovendo. Ele tem guarda-chuva? Não. Chega correndo na chuva, todo molhado no escritório, entra para trabalhar, senta 8h15 da manhã, vem um amigo do lado e fala, bom dia. A pessoa responde, bom dia só se for para você. Minha vida está sendo um inferno. Quem que criou tudo isso para ele? Ele mesmo. Ele alimentou o joio. Se não consegue acordar cedo, dorme mais cedo. Se não consegue se organizar na hora, se organiza um dia antes. Para de dar valor para o joio e começa a olhar mais para o trigo que você pode ter. Começa a olhar para as suas qualidades, para as suas potencialidades. Começa a olhar para o trigo que você pode produzir. Ah, mas hoje eu só produzo joio. Não tem problema. Começa a fazer as transformações necessárias para produzir o trigo. Que nós possamos, todos juntos, um dependendo do outro para a sua evolução, crescermos e fazermos com que o trigo que existe dentro de nós e dentro do outro possa florescer forte, vigoroso, bonito, para que a gente possa entregar o melhor, para que no dia que nós estejamos no plano espiritual, possamos integrar o celeiro de Deus com as nossas qualidades e ajudarmos aqueles que mais precisam. Que Jesus possa nos abençoar e que a gente tenha uma excelente noite. Muito obrigado a todos.